Muito bem! Bom dia, meu povo! Como vocês estão? Uma ótima terça-feira para vocês. E aqui a gente começa então a nossa primeira live, do programa Geração de Vitórias. Eu quero que vocês sejam muito bem-vindos. Quero convidar que você vá nesse aviãozinho aqui do lado direito e compartilhe para outros colegas contadores que querem também aprender um pouco mais de contabilidade digital. Eu quero agradecer por você estar aqui comigo hoje e eu tenho certeza que você vai sair daqui disposto a aprender sobre contabilidade digital, para evitando assim os 5 principais erros que todo iniciante na contabilidade digital comete. Para você evitar tudo isso é que eu preparei essa super aula. Tenho certeza que você vai sair dessa aula aqui transformada. E aí, qual que é o meu objetivo aqui? O objetivo desse programa é que você que quer abrir o seu escritório de contabilidade digital, você que está iniciando, você que está aí terminando a faculdade, ou que está aí perdido, não sabe o que fazer, a minha proposta aqui é te ajudar a abrir sua empresa contábil e ter aí no mínimo 20k de faturamento, sem o estresse de um contador tradicional. Parece impossível? Vou mostrar para vocês ao longo dessa jornada que isso não é impossível, isso é real através da minha experiência como contadora, uma contadora que começou seu negócio do zero, absoluto zero. Mas isso aí eu acho que é um assunto para uma próxima live. A nossa live de hoje é sobre 5 erros. E eu quero dizer para vocês o porquê que eu escolhi, para trabalhar com vocês hoje, falar para vocês hoje sobre esses 5 erros. O que eu vou dizer aqui para vocês, eu tenho certeza que você não aprendeu na faculdade. Nenhum contador chegou e falou para você, faz assim, faz assado, vai por esse caminho que você vai ter sucesso. Esses 5 erros todo contador iniciante de negócios digitais cometem porque não temos formação, não temos ninguém que nos fale. E é bem engraçado que eu preparando essa aula estava lembrando que na faculdade eu tinha muitos professores contadores que tinham suas empresas contábeis, mas em nenhum deles, em nenhum momento, comentava como era administrar uma empresa, fazer a gestão de uma empresa contábil, O que, infelizmente, percebo que a gente estava ali somente sendo preparados para trabalhar nas empresas contábeis deles, para ser bem verdade. Mas, assim, enfim, independente da sua escolha de você trabalhar ou não numa empresa contábil, ou de você ser o dono de uma empresa contábil, eu tenho certeza que esse programa vai te ajudar a destravar a sua mente para o novo mercado que está aí, um oceano azul que é a contabilidade digital para negócios digitais, ok? Quero que vocês entendam uma coisa, que o mercado contábil ele está se transformando cada vez mais rápido. Então, se você quer ser um contador que se destaca, você tem que ter, no mínimo, a ideia, a concepção de que a tecnologia está cada vez mais comum dentro da nossa profissão. E desde 2018 eu venho escutando que a contabilidade vai ser extinta, que vai acabar a contabilidade. E eu posso dizer para vocês, sendo uma contadora de negócios digitais desde 2016, o que aconteceu e que está acontecendo e graças a essa pandemia isso acelerou ainda mais, foi que a nossa profissão ela se reformulou, ela se reinventou. Então nós contadores lá, aquele contador lá atrás que estava ali que se formava na faculdade e ia trabalhar num escritório tradicional, ou que de repente até abria seu escritório, ele saía com aquela mentalidade que ele estava ali para resolver problema. Hoje não. Hoje o contador ele tem que estar preparado para apresentar soluções. Não esperar que aí o cliente, por exemplo, ele apresente o problema. Muito pelo contrário, antes disso, agir com proatividade, com ação, Você resolver o problema antes mesmo dele existir. Então, fica aqui a primeira dica para você que está começando, quer ser um contador de negócios digitais. Toda vez que eu vou contratar uma pessoa aqui no meu escritório, a primeira coisa que eu pergunto é se a pessoa tem afinidade com tecnologia. E por quê? Porque hoje o contador, como eu falei anteriormente, ele está muito mais voltado aí para ser um contador consultor, um contador que resolve o problema, do que de fato um contador que só emite guias, que apura imposto. Nesse sentido, eu quero dizer para vocês que então o primeiro erro, anotem aí, qual é o primeiro erro mais comum do contador iniciante. Anota aí, o primeiro erro é o contador que quer ter uma empresa contábil não olhar para a sua profissão como um negócio. Por que isso, Porque, como eu falei anteriormente, nós não fomos formados para ter uma empresa. Nós não fomos formados para isso. Nós não fomos formados para, de repente, ali enxergar a oportunidade
o grande mar de oportunidades que um cliente, ele nos entrega. A gente foi formado para ser aquele profissional técnico e não para olhar para um cliente e ver ali nele qualidades e dificuldades que a gente pode estar resolvendo. Então, por exemplo, o mesmo cliente, ele pode comprar de vocês muitas vezes, tá? Guarda isso com vocês. O mesmo cliente, ele pode comprar de vocês muitas vezes, desde que vocês treinem o olhar para esse cliente, enxergue dentro desse cliente, na seara, né, desse cliente, as oportunidades que ele está ali te mostrando, que ele te mostra diariamente, e principalmente tendo esse olhar refinado de empreendedor. Se você olha para sua empresa como uma empresa contábil, uma empresa que gera solução para o seu cliente, e você começa a enxergar no seu cliente esse mar de oportunidades, você vai vender para ele mais uma vez. Primeiro você vende a abertura da empresa, né? Eu acho que a porta de entrada ali de todo mundo, principalmente em negócios digitais, é regularizar a sua situação fiscal ali junto à Hotmart. Geralmente esse cara não tem nenhum CNPJ aberto. E aí, nesse sentido, a primeira coisa que ele quer que você faça por ele é abrir uma empresa. Você vai abrir sua empresa e de cara você já vende um serviço de recorrência, certo? Então você já vendeu uma recorrência mensal, que é assessoria ali mensal. Mas esse cara dos negócios digitais, ele não entende nada de tributação, tá? E aí entra a oportunidade de você vender o quê? Um estudo tributário para ele, né? Olha, vamos prestar um faturamento legal aqui, isso vai ser refinado, né? E eu quero fazer outras lives sobre isso, mas aí você vai percebendo que aquele cliente, de repente, ele tá num regime tributário que não tá sendo vantajoso para ele. E aí o que você faz? Vende o planejamento tributário. Ele tá num domicílio fiscal, ele é uma empresa de negócios digitais, ele pode trabalhar em qualquer lugar. Aí ele, sei lá, porque ele tem uma empresa lá no município dele. E lá no município dele, o ISS-QN, por exemplo, é 5%, região de São Paulo. E aí outras regiões, quem é daqui de Cuiabá, como eu sou, a gente sabe que aqui o ISS-QN é 3%. Então, quando eu vendo o planejamento tributário para ele, eu já vendo aí uma solução, tá? Eu já vendo aí uma solução. Então, quando eu vendo um planejamento tributário, eu vendo também o quê? Uma solução. Eu já vou vender para ele, olha, você está em São Paulo, 5% aqui é 3%. O que acontece? Esse cliente, ele já se encanta comigo, porque eu já dei ali para ele uma solução ali de uma redução de no mínimo 2% de tributação, além de outras possibilidades, né? E aí esse cara também de negócio digital, ele não tem uma estrutura física, ele não tem um time, ele não tem uma equipe, ele não consegue ter, ele faz tudo, ele produz conteúdo, ele vende, ele edita vídeo, ele faz arte, então ele não tem como cuidar ali, te mandar a movimentação financeira dele, para você fazer a contabilidade, né? E aí o que você vai fazer? Você vai vender para ele um BPO financeiro, não é incrível? Então assim, o primeiro erro de nós contadores iniciantes, falo isso porque no início eu cometi esse erro, é que a gente não enxerga a nossa empresa como uma empresa contábil. E quando ela é uma empresa contábil, ela é uma empresa, ela precisa ter metas, ela precisa ter ações, ela precisa ter soluções e ela precisa também atingir resultados. Então você tem que pensar assim, ó, como empreendedor. Cara, a pessoa do comércio, eles têm meta para tudo. O pessoal de infoprodutores não é diferente, entendeu? O pessoal de infoprodutores, eles, cara, eu quero faturar 1 milhão esse mês, eu quero fazer meu 6 em 7 no próximo lançamento. Então, assim, eles têm as metas. Por que nós, contadores, não vamos ter, né? Então, assim, a gente tem que ressignificar isso, que conhecer nossos números, conhecer nossas métricas, né? E fazer com que a gente faça esses números acontecerem da nossa contabilidade, tá? Um número muito importante vocês conhecerem, por exemplo, número de clientes, número de recorrência, né? Número de recorrência, por exemplo, que vocês possam ter ali de o LTV, quantas vezes esse cliente permanece dentro da sua carteira. CAC, qual que é o custo de aquisição desse cliente? São as mesmas métricas que os infoprodutores utilizam no seu negócio e também vai ser as metas que você pode utilizar aí dentro do seu negócio contábil. Qual é então o segundo erro, né? O segundo erro que a gente comete, contador iniciante no mercado digital comete. Pegando o gancho desse primeiro erro, que é não enxergar a empresa como a empresa contábil como um negócio de fato, nosso segundo erro é querer atender todo tipo
de cliente, tá? Então, esse é o segundo erro. Aí você fala assim, poxa, Vitória, mas eu tô começando. Por que é que eu não vou, por exemplo, por que é que eu não vou, por exemplo, de repente, escolher aceitar todo tipo de cliente, né? Por que, por exemplo, que eu vou ter que escolher entre um cliente e outro, ou uma segmentação e outra? Então, vamos lá. Então, nosso segundo erro aí é querer atender todo tipo de cliente. Aqui, ó, o Rafael Macedo tá falando total, sempre pensar no ticket médio. Exatamente, né? Qual que é o ticket médio aí da sua empresa, né? Vocês têm esse número? Quero ensinar vocês a terem esse número aí, porque eu tenho aqui o número aqui na minha empresa contábil e eu quero ajudar vocês nesse sentido. Vamos lá então. Voltando, eu vou repetir novamente, né? Pra gente voltar ao nosso raciocínio. O segundo erro é querer atender todo tipo de cliente. Você deve estar pensando, poxa vida, eu sou uma contadora, um contador iniciante, eu tô aqui ávido por clientes, né? Eu acabei de sair da faculdade, eu preciso me sustentar, não quero trabalhar para os outros, enfim. Eu preciso de cliente, me interessa, não vou segmentar, eu não quero pensar, não vou poder escolher, eu tenho que catar tudo. Gente, isso é uma grande mentira, tá? Novamente, assim, posso falar por experiência, por tudo que eu vivi. Isso é um grande erro que a gente comete. Se você está começando e hoje, né, eu me formei, por exemplo, me formei em 2011, perdão. E naquela época não era comum as pessoas falarem, né, estar nas redes sociais, comentar sobre os seus negócios e difundir conhecimento. Era muito difícil, já tinha, mas não era com tanto peso como é agora. Então a gente ficava muito restrito àquilo que a gente via em livros, a gente via nas bibliotecas, aquilo que os professores nos passavam. E hoje, só que hoje não, sabe? Hoje a questão ali quando você segmenta, você consegue então entender melhor o seu negócio, tá? E isso pode doer um pouco no primeiro momento, pode, porque você vai falar assim, poxa, eu vou segmentar para negócios digitais, por exemplo, e aí vou demorar muito para escalar, e você vai perceber que não, você vai perceber que este não é o problema. Tá? O problema não é demorar, o problema é você, por exemplo, querer pegar todo tipo de cliente e aí vocês não fazer nada certo. Por quê? Imagina a seguinte situação, tá? Uma situação verídica que aconteceu comigo. Imagine que você, contador iniciante aí, apareceu uma oportunidade de você fazer a contabilidade de uma incorporadora, construtora, e essa incorporadora construtora do lucro real. Ó a situação, tá? Se você é contador recém-formado, eu tenho certeza que você sofreu um pouquinho ali para fazer na parte tributária, na matéria de tributária ali, a questão do lucro real, porque tem as adições, as exclusões, esse lucro real, ele é trimestral, ele é anual, como que é tudo isso? E aí, você fala, não é uma oportunidade, né? Porque construção civil está em alta, vou fazer vários clientes com isso daí, tá? E você topou o desafio. Essa consultora é uma consultora pequena. E ela topou te dar esse desafio por um único motivo. E vamos ser bem realistas. Uma incorporadora, consultora, lucro real, que topa dar contabilidade para um contador iniciante, só tem uma justificativa. A empresa dele já está toda zoneada. Pronto. A empresa dele já está bagunçada. E dito e feito, no meu caso prático, essa empresa estava com 3 anos de contabilidade atrasada, sem fechamento de balanço. A gente sabe que o lucro real precisa fechar ECD, enviar ECD. E tem as penalidades pelo não envio. Tem a ECF. Aí você pensa, tudo bem, né? 3 anos, a gente pega a movimentação financeira, vai lá, a escritura, vai, pronto, acabou, e eu já entrego isso para o cliente. Não, porque essa empresa não tinha sequer um registro financeiro confiável. Nenhuma conciliação bancária que você pudesse olhar e falar, nossa, isso daqui é para isso, sabe? Então, o que acontece? Infelizmente, é esse tipo de cliente que vai cair de paraquedas, de mão beijada para você, de vários segmentos. Pode aparecer clientes bons? Sim, pode aparecer, tá? E o pior, o que mais dói é que você perde seu tempo, gasta sua energia e no final das contas você sequer recebe aquilo que foi te prometido, tá? Então, o segundo erro, anotem aí que eu não quero que vocês façam isso, é querer atender todo tipo de empresa,
tá? E aí eu vou falar, se você estava querendo, por exemplo, crescer, estava querendo pegar todo tipo de empresa, porque você queria crescer, evoluir, fazer seu negócio ir para frente, você pega um tipo de empresa dessa e o que acontece? Você simplesmente estagna. Você decretou a sua estagnação, tá? Por que acontece isso, gente? Óbvio, você não tem experiência daquilo, você vai ter que estudar como é que funciona, né? Toda aquela contabilidade, você vai ter que entender a legislação, você tem uma legislação própria. Construtora, por exemplo, tem leis específicas, tem benefícios fiscais específicos. Então você vai ter que entender tudo isso, você vai gastar muito tempo e muita energia com isso, tá? Então, assim, não corram, não aceitem qualquer tipo de cliente. Você está começando? O nicho que eu dou, a dica que eu dou aqui de ouro é começar com negócios digitais. Mas assim, vamos pensar que você nem tinha pensado nessa possibilidade, você caiu aqui nessa live de paraquedas e você pode estudar essa questão e você já começou seu negócio de repente no comércio, no e-commerce, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então foque naquilo que você escolheu, tá? Olha, o que eu ganhei com esse cliente? Eu ganhei insônia, eu ganhei noites sem dormir, né? Fiquei noites e noites sem dormir, preocupada. Eu fiquei, criei um estado de ansiedade que eu precisava terminar tudo aquilo e no final nem a recompensa financeira, porque ele quis fazer o pagamento parcelado, não conforme a gente combinou, tá? Então isso é muito sério mesmo. O terceiro erro aqui é não correr atrás das borboletas. Eu coloquei esse terceiro erro porque eu gosto dessa metáfora. Essa semana eu estava conversando com uns parceiros meus e quem usa muito essa metáfora é o Érico Rocha. E aí, depois dessa conversa, eu fiquei lembrando de um dia que meu filho Benjamin, esse que apareceu aqui na live, tava brincando de correr atrás da borboleta e ele não conseguia pegar essa borboleta. E aí um colega nosso, né, um amigo da família, pegou uma varetinha, chegou perto dessa borboleta e ela pousou nessa varetinha e então eles conseguiram brincar com essa borboleta para lá e para cá. E o que o Érico Rocha fala disso, né? Que é muito difícil você querer pegar as borboletas, correr atrás das borboletas, que o ideal é que você regue o seu jardim para que você então atraia as borboletas. Ao invés de você correr atrás das borboletas, você atraia elas para o seu jardim. E isso faz total sentido quando eu olho a minha história ali para trás e eu percebo quanto que eu corri atrás das borboletas. E aí você vai estar se perguntando, o que é eu, contadora, correr atrás das borboletas, né? E eu vou te dar um exemplo. Você está começando, por exemplo, um contador iniciante e você está atrás aí dos seus clientes, né? Você está atrás de clientes novos. E aí esse cliente percebe a sua fragilidade em querer conquistar o mercado, né? E tá fazendo de tudo para conquistar, e ele começa a te exigir. Ele começa a falar bem assim, olha, Vitória, vem cá. Vou contratar seu serviço, tá? Mas eu preciso que você me atenda na minha casa no domingo, às 13 horas da tarde. Olha só. Faz sentido para vocês? Ou seja, começa a acontecer algumas coisas muito bizarras. Eles querem que você atenda eles, essas borboletas querem que você vá até eles, vá até o jardim onde elas estão e você atenda da forma que elas querem. Tá? Você não tem sequer autonomia para dizer não, porque você se submeteu naquela condição. E o pior de tudo, que toda vez que você faz isso, que você corre atrás dessas borboletas, toda vez que você se doa, se trabalha demais por esse cliente, um cliente que não respeita suas regras, que você faz um parcelamento e ele não paga, um cliente que toda vez ele te pede um retrabalho, você fecha a folha 1, 2, 3 vezes esse cliente. Esse cliente, ele simplesmente, ele vai, do dia para noite, ele vai abandonar o seu jardim, essa borboleta vai abandonar o seu jardim e você vai ficar, inclusive, sem receber. Tá? Não cometam esse erro, não corram atrás das borboletas. E aí você fala, beleza, Vitória, eu vou ficar aqui então esperando que as borboletas venham. De que forma que eu vou fazer isso? Eu sou um contador, meu contador iniciante, ninguém me conhece, não sabe que eu existo, eu nem tenho sede própria para receber esse cliente. Eu já vou falar para vocês aqui, se você tá aí querendo entrar no mercado digital, ser um contador de negócios digitais, você não precisa se preocupar com a sede, tá? Seu atendimento vai ser tudo online. E isso é maravilhoso porque te dá liberdade para você trabalhar de onde você quiser, né? Você vai ter uma praia, uma férias, você vai para uma praia, sei lá, você vai continuar trabalhando dentro dos seus horários, dentro dos seus limites que você decidiu fazer. Você vai trabalhar menos por isso?
Não, você vai ter mais liberdade, você vai ter menos estresse, né? Você vai poder trabalhar de onde você quiser. Você não vai precisar atender, por exemplo, sua borboleta, seu cliente, num domingo, 1h da tarde. E eu não tô isso na coisa da minha cabeça não, gente. Isso aconteceu comigo sim. Eu lembro que meu primeiro e segundo cliente, quando eu comecei a empreender, ele era do meu condomínio, depois ele mudou para um outro condomínio e ele só queria que eu atendesse ele lá. E o horário que ele tinha era esse horário do almoço, sabe? Então eu tinha que deixar de almoçar para atender esse cliente. Final das contas, inclusive encontrei a documentação dele esses dias aqui. No final das contas ele sumiu. Nem vi aí atrás de saber como é que estão as coisas dele. E é isso que acontece quando você fica correndo atrás de um cliente, você fica correndo atrás das borboletas. E aí, nesse sentido, o que você tem que fazer? Você tem que ter um cliente, tá? Anota aí. Você tem que ter um cliente pelo qual você vai sanar todas as dificuldades dele, trabalhar tudo nele. Se você tiver que fazer, por exemplo, uma experiência de organizar a parte financeira dele, faça. Faça pelo menos sei lá, 2 meses gratuito, mostra valor. Se você tiver que virar a noite estudando os regimes tributários para ver qual que é a melhor opção para ele, em que momento ele pode pagar menos imposto, em que situação ele pode pagar menos de forma legal. Ninguém está falando aqui de sonegar, porque eu acho que hoje em dia não faz o menor sentido o contador querer trabalhar com o cliente sonegando imposto, tá? Hoje a gente tem outras formas de fazer isso de forma legal. Então, se você trabalhar, pega um cliente e faça com todo o que ele precisa, da forma correta, se dedique. Você pode até, de repente, ficar com o cliente um tempo. De repente, você quer começar no empreendedorismo contábil e acordar já com 10, 20 clientes na carteira. Não, isso não vai acontecer do dia para a noite. Mas se você cultivar o seu jardim para essa borboleta, essa única borboleta que você tem, você pode ter certeza que outras borboletas virão, outros clientes vão vir e já vão vir com uma imagem boa, formada de você, uma ótima imagem, porque esse cliente vai falar bem de você, vai falar bem de você de forma gratuita. Isso é o que acontece quando você foca, né, naquilo que você quer, você escolhe um nicho e você cultiva o seu jardim para essa borboleta. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês sobre um cliente que eu precisei trabalhar para ele uns 2 meses gratuitamente a partir de gestão financeira. É uma cliente que sempre vinha me dar dor de cabeça, falava que a empresa dela não dava lucro. Um dia eu falei, ok, olha, sua empresa não está dando lucro, você quer fechar a sua empresa? Vamos fazer o seguinte, eu vou cuidar do seu financeiro por 2 meses e vou te mostrar onde que está a falha. E aí você decide se você quer fechar ou não a empresa, ok? Combinado? Combinado. Fiz isso. A empresa dela está até hoje aqui. O que eu identifiquei? Era uma empresa pequena, empresa que faturava em torno de 20 mil por mês, mas que ela queria fazer ali retiradas exorbitantes de 18 mil. Isso quebrava, descapitalizava a empresa. Então, toda vez que ela tinha que pagar um fornecedor, ela não tinha o recurso. Tá? Então, foi nesse sentido que eu fui educando os clientes que estavam comigo, que começaram de uma forma errada, digamos assim, né? Que começaram deseducados, foi dessa forma que eu comecei então a educá-los e fazer com que eles entrassem no meu jogo. E o que eu quero deixar bem claro, gente, quando vocês correm atrás da borboleta, isso paralisa. Eu quero que vocês anotem isso, tenha isso na sua cabeça. Se você ficar correndo atrás das borboletas, se você ficar gastando energia com um cliente que não te traz retorno financeiro, você gastar energia com um cliente que não te valoriza, porque o cliente que não te paga, o cliente que não atende às suas solicitações, ele não te valoriza, ele não merece estar na sua carteira de clientes. E ponto. Porque se você ficar gastando energia com esse tipo de cliente, você não vai evoluir, você vai estar decretando a sua estagnação, tá? E ninguém quer ter uma empresa contábil estagnada como uma empresa tradicional. A gente quer ter uma empresa escalável. Esse é o objetivo. Uma contabilidade digital para negócios digitais quer ter uma empresa escalável. Vamos então para o nosso quarto erro. Nosso quarto erro aqui que eu vejo muito em contadores iniciantes, é não fazer o contrato de prestação de serviço. Parece óbvio que você precisa fazer? Parece, né?
Por quê? Porque nós temos uma resolução do CFTC, a resolução 1590 de março de 2020, que fala que nós somos obrigados a ter um contrato de prestação de serviço. Mas parece que essa obrigatoriedade não é de conhecimento de todo mundo, né? Eu fui descobrir na prática. Quando eu fui abrir minha empresa contábil, quando chegou meus primeiros clientes, eu fui fazer o contrato. E na verdade eu comecei a fazer o contrato para me resguardar, porque a gente sabe que o contador ele é solidário em relação às dificuldades fiscais, né? Aos problemas fiscais que podem acontecer nas empresas. Nós somos solidários, juntamente com o dono da empresa. E em muitos casos nós somos o principal responsável, certo? Que se eu sou responsável por aquela empresa, toda a parte técnica daquela empresa está sob a minha responsabilidade. Nesse sentido, então, a gente tem que ver o contrato de prestação de serviço não como uma obrigatoriedade. A gente tem que olhar o contrato de prestação de serviço como uma forma de nos resguardar. Porque ali você não vai só dizer as suas obrigações, o que é que o contador precisa executar, qual que é o prazo que eu tenho para executar. Você também vai colocar ali as obrigações que o seu cliente tem diante aquela relação comercial. Quando que ele tem que te pagar, qual valor dos honorários, qual a forma de reajuste desses honorários. Você vai colocar também qual é o prazo que ele tem para te enviar as informações. É muito simples ele querer jogar depois a responsabilidade para cima de você e falar, beleza, você não enviou a ECF ou a ECD, seja alguma coisa nesse sentido que tem prazo. E aí você vai falar o quê? Ah, não mandei porque você não enviou a documentação? Em que momento você cobrou essa documentação? Em que momento estava escrito lá no seu contrato que o cliente estava obrigado, era uma obrigação dele enviar a documentação e que você estipulou o prazo exato para ele te enviar essa documentação? Entende? Então, assim, a questão do contrato de prestação de serviço, ela não é simplesmente para você... eu vou cobrar meus honorários, ou agora eu vou ter que pagar por uma multa que eu cometi, que eu deixei de uma obrigação que eu não enviei, uma DCTF, que é ótima para gerar multa, né? Então, não é só para isso, é para você se resguardar. Então anotem aí que pode ser o Papa. Se o Papa chegar na sua frente e falar, olha, quero que você faça a contabilidade da minha empresa, mas não quero ler contrato de prestação de serviço, eu não quero constituir um contrato de prestação de serviço com você. Você vai virar para ele e vai falar, olha, senhor Papa, né, vossa santidade, eu conheço a boa-fé do senhor, confio na boa-fé do senhor, mas eu preciso fazer o contrato de prestação de serviço. Ponto. Tá? E aí, quando você faz o contrato de prestação de serviço, gente, repasse com esse cliente tudo que está nesse contrato. De repente, você pode fazer uma proposta comercial antes da formalização. Nessa proposta, você colocar ali os termos daquelas condições, quando é que você vai reajustar. Você pode colocar se você cobra ali o 13º honorário pelo encerramento do exercício ou não, certo? Você pode falar a forma desse pagamento, qual é o prazo. Aí você pode colocar as condições de bloqueio pela falta de pagamento, e isso aí vai ter relação com o nosso quinto erro, que eu já vou entrar nesse assunto. Então repasse, não tenha medo, seja muito claro, transparente, é assim que eu trabalho. Por quê? Se o cliente desistir desde o início, você saiu no lucro. Você não deixou de perder, você não perdeu um cliente. Você está no lucro. Por que você está no lucro? Porque você não vai gastar energia depois, você não vai gastar seu tempo, você não vai trabalhar sem receber, você não vai ter os questionamentos durante o decorrer ali da execução do seu trabalho, quando você mandar um boleto de honorário atualizado em janeiro com o índice ali, né, da inflação. Então, tudo isso você tem que conversar antes, para você não ter dor de cabeça. Não é você que está começando, certamente você vai começar sozinho. A grande maioria das pessoas dos contadores iniciantes começa sozinho. Eu comecei sozinha. E aí você vai ter que gerir tudo isso. Se você não for claro, evitar esses erros desde o início, fica muito mais difícil de você reverter esse problema lá na frente, tá bom? Tá fazendo sentido pra vocês? Comentem aqui. Eu queria que vocês, no final ali, né? No final não, eu queria que vocês no decorrer da live tirassem um print, depois me marcassem lá nos stories, me dizendo se tá fazendo sentido, o que vocês acharam, né, dessa live. E principalmente eu vou fazer um post depois colocando os 5 erros. Vão lá, comente, coloquem lá qual é o erro que fez mais sentido pra vocês, que vocês gostariam que fossem abordados, que fossem, de repente,
feito uma nova live, né? Sobre esse assunto, tá bom? Vou contar com a participação de vocês aí. Compartilhe, tem um aviãozinho ali, compartilhe com outros colegas contadores, tá? Bom, pessoal, vamos lá então para o nosso quinto erro. E qual será esse quinto erro, Vitória? Pra gente já chegando finalmente ali da nossa live. O quinto erro dentro de uma empresa contábil que o contador iniciante de negócios digitais comete, né, é não ter uma política interna clara de prevenção contra a inadimplência, tá? E por que eu tô dizendo isso? Em outras palavras, até que ponto você vai trabalhar sem receber? É isso que eu tô dizendo para você. Tá? Então, assim, você está pensando em abrir sua empresa contábil? Está pensando ali em começar seu negócio contábil? A primeira coisa que você faz, a primeira dica que eu dou, assim, esquece todos esses outros erros aí agora, por alguns minutos. O que eu vou falar para vocês? Determine qual vai ser a política do bloqueio de pagamento se o seu cliente não te pagar. E por quê? Gente, a inadimplência é um câncer, tá? O cliente que não te paga hoje, no primeiro mês ele atrasa, ele vai te dar indícios que no segundo mês ele vai atrasar. No terceiro mês ele não vai nem te pagar. No quarto mês ele nem vai lembrar que tá te devendo o primeiro. Eu posso falar isso com toda a propriedade do mundo, porque como eu falei pra vocês, eu tô no mercado digital desde 2016, então eu já tive bastante experiência, já pude aprender diariamente aí com os meus erros, com meus acertos, e uma coisa que ficou muito clara pra gente aqui no nosso escritório, que desde 2020 a gente trabalhou muito forte, é essa questão da inadimplência. Você trabalhou, você precisa receber, você tem suas despesas, ainda que você não tenha uma estrutura física, que eu digo pra você que você não precisa de estrutura física para você começar seu negócio, tá? Você precisa se pagar, tem seus honorários, entende? Você precisa se pagar, você tem seus anseios, você vai ter sua retirada, você vai ter que investir. Um contador digital precisa estar aí com as melhores ferramentas do mercado, precisa ter o melhor sistema de contabilidade para você estar na frente, né, de muita gente ali. Então você precisa investir. Como é que você vai investir se você não pode contar com aquele dinheiro? Como é que você vai planejar os seus investimentos se você não pode contar com aquele honorário? Então já começa ali a lição de casa. Eu vou abrir meu escritório esse ano, então a primeira coisa, questão da inadimplência. Isso você gasta energia, te suga, te deixa desmotivado, porque você fala, poxa, esse cliente, cara, me deu dor de cabeça, eu fiz parcelamento do Simples Nacional, esse cara não pagou, eu refiz essa folha 2, 3 vezes e ele não pagou o bendito FGTS, poxa. Então te dá retrabalho. E aí, enquanto você está perdendo tempo com ele, você vai ter que ligar, é só você, né? A empresa é você mesmo. Então você vai ter que ligar para esse cliente, cobrar. Você vai ter que falar para ele que você vai bloquear o serviço. Então é um desgaste, tá? Eu já tive situações que eu assim, nossa, eu não tinha energia depois para continuar trabalhando, tá? Então nesse sentido, se você vai abrir, tem como meta abrir sua empresa contábil, já estrutura essa política. Nosso escritório, por exemplo, vocês terem uma ideia, com 15 dias a gente bloqueia a prestação de serviço para esse cliente, tá? Hoje eu tenho o financeiro, né? Inclusive é meu sócio, meu esposo. Então ele entra em contato, olha, seu honorário está atrasado em tantos dias, 15 dias ele vai ser bloqueado. E não somos nós o financeiro que bloqueia, é o nosso sistema. E é sim, tá? Eu vou dar uma aula de ferramenta depois para vocês. E nós temos uma ferramenta aqui que bloqueia automaticamente. Nosso cliente, 15 dias é para bloquear? Bloqueou. Paciência. O operacional não tem acesso a executar nada. Não vai executar. Com 60 dias, a gente convida o nosso cliente a se retirar da nossa contabilidade. Porque não faz sentido algum a gente deixa ficar ali com 60 dias de atraso, 45 dias mais ou menos de bloqueio, no mínimo vão ser 2 meses aí de obrigações que não foram executadas, porque estava bloqueado, certo? Então, a hora que a gente for executar, vai ter multa, vai ser mais transtorno para esse cliente, porque ele vai ter que pagar as penalidades e ele vai ter que nos pagar esses 2 meses que ele ficou bloqueado. Então, assim, vai ser mais desgaste. Então, mas fala isso tudo na sua proposta. Sabe o item anterior? O item número 4? O erro número 4? No seu contrato de prestação de serviço você já coloca essa informação. Na sua proposta você também já coloca essa informação, tá? E aí, a dica dessa questão, né, como já falei, você implantar uma política de bloqueio, de contra-inadimplência na sua empresa contábil desde o início é muito mais fácil.
Comece já com essas estratégias desde o início, desde o seu primeiro cliente, e você não vai ter problemas grandes. À medida que você vai escalando, à medida que novos clientes vão chegando, você meio que vai perdendo, vai tendo essa dificuldade de controlar sozinho todas essas questões financeiras. Então, e de saber quem está devendo, quem não está, se você não tiver um bom sistema, um bom planejamento, uma organização de tudo isso, né? Então, nesse sentido, o que você precisa fazer? Desde o início, você deixar o seu cliente claro de todas as condições. E principalmente, gente, deu 15 dias, bloqueia. Sabe por quê? Senão vai falar, ela falou e não bloqueou, aí vai mais 20 dias, mais, sei lá, 30 dias e você tá lá prestando serviço e nada dessa galera ser bloqueada. Então, se você falou, você tem que fazer. Faz e deixa ver o que vai acontecer. Se o cara quiser sair, meu amigo, tchau. Vá procurar um outro contador que vai trabalhar de graça. Eu não trabalho, eu preciso receber, certo? Então, essa é a cabeça que vocês têm que ter. Volto a falar, o cliente que não te paga, não paga seus honorários, ele não merece estar na sua contabilidade. Ele não merece ter você como profissional, porque ninguém trabalha de graça, nem relógio. É meio clichê, mas é verdade, nem relógio trabalha de graça. Você vai trabalhar? Faz sentido, né? Bom, gente, esses são os 5 erros, né, que a gente comete quando a gente está começando, né? Quando a gente está iniciando nesse processo de abrir o seu escritório, é muito comum contadores iniciantes cometer esses erros, tá? Antes de finalizar, eu queria dar mais uma dica muito importante, que fecha tudo isso que a gente falou aqui, que é uma questão assim, que para você evitar, na verdade, a inadimplência. A gente, na ânsia de pegar clientes, pegar clientes, a gente vai aceitando todo tipo de cliente. E às vezes a gente pega um cliente que não está preparado para a gente atender. Por exemplo, é comum bater na sua porta, principalmente em negócios digitais, o cara que acabou de faturar seus primeiros 10 mil reais de faturamento e ele tá como MEI, e aí ele já fica assim, poxa, e agora? Mês que vem eu vou fazer um 6 e 7, e aí eu preciso, não posso mais ser MEI, eu vou ficar com meu dinheiro retido, eu vou ter problema fiscal, e ele apavora, sabe? E aí o que você tem que falar para esse cliente? Olha, cliente, peraí, vamos lá, vamos analisar. Faz sentido você migrar de uma contabilidade, migrar de um regime tributário, do MEI para o Simples Nacional agora? Foi o primeiro mês que você bateu 10 mil. Vamos esperar seu próximo lançamento? Vamos ver como que vai ser? E por que eu falo isso? O cara já tá como MEI, de repente, 1 ano. E aí ele fez um lançamento e ele tá ali ainda, faturou 10 mil. Mas lembra que na regra do MEI, o MEI ele só sai desse regime de tributação quando ele atinge 81 mil de faturamento no ano. E aí o cara se desespera porque, eu bati 10 mil, daqui a pouco eu vou fazer 6 e 7, calma. E nessa hora, contador iniciante, você tem que ter ali esse discernimento de que se você pegar um cara desse, que acabou de fazer 10 mil de faturamento, ainda não precisa estar no Simples Nacional, você quer pegar somente para você ter ali uma recorrência, um honorário, você vai ter um problema. E por que você vai ter um problema? Porque esse cara não vai te pagar. Pode ser que no próximo lançamento dele, ele vai ali e vai falar assim, nossa, faturei, sei lá, 2 mil reais, 3 mil reais, eu tenho que tirar ainda 400 reais de contabilidade. E aí? Como é que fica? Você acha que ele vai te pagar? Não vai, gente. Não vai te pagar. E aí começam as dores de cabeça. Então, assim, essa entrada de clientes, essa análise de clientes, essa política de inadimplência, você tem que analisar até o perfil do cliente que você vai admitir. Porque conforme for o perfil, você ainda não está preparado para ser uma empresa do Simples Nacional que tem a obrigatoriedade de ter um contador ali responsável por aquela empresa, você pode estar aí comprando um problema, porque ele ainda não vai ter a mentalidade, né, a maturidade de entender que ele vai precisar pagar os impostos todo mês, que ele vai ter que gastar com certificado digital, que ele vai, por exemplo, ter que todo mês ter uma movimentação financeira, vai ter que te encaminhar. Ele não vai ter essa percepção. E aí você vai ter mais um problema dentro da sua empresa contábil. Tá? Então, eu queria falar mais desse exemplo para fechar esse 5º erro, tá? E dizer que, né, para fechar tudo ali, eu acho que muito desses problemas eles podem ser evitados se você começar ali com uma política, né, de bloqueio dos seus serviços, tá? Enfim, comece certo, tá? E como é que você pode começar certo?
Definir o seu nicho, o que fica desses 5 erros, né? Definir o seu nicho de atuação, definir quem é seu cliente ideal, tá? Definir uma política de inadimplência, de cobrança de honorários, ter um bom contrato de prestação de serviço, certo? E fazer um bom trabalho, ter como meta fazer um bom trabalho para o seu primeiro cliente, que a partir daí as coisas vão deslanchar. E eu garanto para vocês isso que eu tô dizendo, viu? Pode me chamar no Instagram aqui, se você fizer tudo isso e não der certo, você pode chamar ele no meu Instagram e pode falar, olha, você falou que se eu fizesse isso ia dar certo e não deu, tá? Claro que isso não é do dia pra noite, né? Vocês não vão fazer hoje todos esses 5 passos aqui para evitar esses 5 erros e amanhã você já vai estar com uma carteira de cliente aí bombando, porque não é assim, tá bom? Mas se vocês seguirem à risca todas essas dicas que eu passei aqui, eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso na carreira de vocês. Conte comigo para vocês atingirem esse sucesso, né? A minha ideia aqui é realmente criar aí uma geração de vitórias e porque eu acredito muito na contabilidade digital para negócios digitais. Eu tenho convicção que esse aí é o nosso oceano azul de contadores, tá? E quem quiser seguir comigo nessa jornada só vai conquistar vitórias, tenho certeza. Bom, alguns recadinhos antes de finalizar. Teremos live toda terça, quinta e sábado. Quinta-feira a gente tem um convidado super especial, que é, além de ser um grande infoprodutor, né, o cara que domina muito Canva, muito páginas de vendas, ele vai estar comigo quinta-feira e ele é cliente do nosso escritório. Nossas lives sempre serão também, sempre que possível, né? Mesmo horário, 7 horas no horário de Brasília, 6 horas no horário local aqui em Cuiabá, porque eu acho que de manhã é um horário bom para você consumir conteúdos e já começar assim energizado o seu dia, tá bom? E aos sábados também, mesmo horário. Então, terça, quinta e sábado, sendo que na quinta-feira nós temos convidado especial, ou seja, toda semana ao menos um convidado especial para compartilhar aí essa experiência no digital, na contabilidade digital com vocês, tá? Após aqui a live eu vou postar então no feed os 5 erros ali, eu quero que vocês vão lá comentar e me dizer qual foi o erro que mais fez sentido para vocês. E gostaria muito que você experimentasse a tela e marcasse aí nos stories, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima live quinta-feira. Já anota aí para vocês não esquecerem. Valeu, gente. Obrigada. Ótimo dia.